Louvado seja o nome do Senhor. Neste momento, antes de eu passar a próxima oportunidade, diz as Escrituras Sagradas assim para mim e para você nessa noite. Há muitos dias, Deus vem me tocando com esta palavra, com esse versículo, e eu quero compartilhar com a igreja. Lá em Apocalipse, capítulo 2, verso 18, diz assim: e ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isso diz o Filho de Deus, quem tem olhos como chama de fogo, e aos pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerante, tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engana os meus servos, para que se prostituem e comam do sacrifício de idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. A palavra que me toca nessa noite é essa parte. Muitos de nós, como igreja, nós não temos feito e nem agido como a palavra do Senhor nos manda e nos orienta. A Bíblia diz que o Senhor, Ele aqui, o próprio Jesus, citando essas escrituras, Ele diz que Ele deu tempo para Jezabel. Por mais que Jezabel estava fazendo maldade, Deus ainda amava Jezabel. E Deus deu tempo para ela se arrepender. E aqui nós sabemos de uma verdade. Essa verdade aqui não é uma mentira. Jezabel não se arrependeu. Jezabel, no grande dia, ela já está condenada para a morte eterna. Sim ou não, igreja? Sim. Porque Deus falou que deu tempo para ela. E o Senhor Jesus já tinha vindo sobre essa terra e já havia ressuscitado. Ele estava citando as Escrituras para João, o que foi preso na ilha de Patmos. E ele, como Deus, sabe de todas as coisas. Ele falou que Jezabel morreu e nem no último instante da vida de Jezabel ela se arrependeu. Mas ele deu tempo. Deus está me dando tempo. Deus está te dando tempo. Deus está dando tempo para a humanidade, porque Ele é misericordioso. E nós que conhecemos a história de Jezabel, eu creio que, juntando nós todos que estão aqui, nós não faz 1% do que Jezabel fez para com Deus. E Deus foi misericordioso com ela. Deus também é misericordioso conosco. Então, se hoje, como diz o salmista no Salmo 95, versículo 7, se hoje ouvis a sua voz, não endureçais o vosso coração. Para que nós estamos protocolando aquilo que Deus já falou para nós fazermos? Nós não podemos esperar o nosso Deus dizer a mesma coisa que disse para Jezabel. Não houve arrependimento. Que triste será para mim e será para você, com a oportunidade, ouvindo a palavra, tendo a chance de fazer o que é certo e continuarmos fazendo o errado. Cristo vai voltar para buscar a igreja, para mim buscar. Então, se ele diz, ele já deixa a palavra para que não tenha sombra nenhuma e nem variação de dúvida da igreja atual. Porque a igreja atual, quando é uma coisa de mudança, de arrependimento, ela costuma dizer, está no Velho Testamento. Quando é bênção, vem cá, eu quero. Mas quando é algo
projeto. Porque Deus vai dizer através do salmista: se hoje eu ouço a voz do Senhor, através da palavra, através das escrituras, eu assentar, Senhor, eu rejeito o que eu estou fazendo, eu quero praticar a tua vontade. É dizer isso, e por mais que você não consiga, continua a dizer que vai chegar um tempo que você vai ser fortalecido e eu vou ser fortalecida a fazer o certo. Aquele medo que nós temos de fazer o que é certo vai cair por terra, porque resistiu o diabo e o diabo fugirá de nós. Aleluia. Aí o salmista vai continuar escrevendo assim: se hoje ouvis a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, e como no dia da tentação do deserto. O que aconteceu no deserto? Quando o povo atravessa o Mar Vermelho, era poucos dias para alcançar a tão sonhada e esperada terra prometida. Mas aí, o povo endureceu o coração. E quando Moisés levanta os 10, meu corpo chega a arrepiar, e quando Moisés levanta os 10 espias para espiar a terra prometida e volta de lá, 8 daqueles homens, os 12 espias, 10 daqueles homens começam a criticar, a dizer que não ia conseguir, que não ia ter jeito. Eles trouxeram caixa de uva que uma pessoa não dava conta de carregar, mas começou a incitar o povo, como Jezabel, começou a incitar o povo a não acreditar que seria possível alcançar aquela graça. Mas seria possível sim, porque quem levou eles até aquele prezado momento tinha capacidade suficiente de conquistar tudo o que eles quisessem. Aleluia. Apenas 2, Josué e Caleb, continuam firmes na fé, mesmo sendo maior o número de pessoas contra a fé, contra a vontade de Deus. Naquele prezado momento, eles pisam duro, eles pisam firme, eles ficam sozinhos, eles se ganham força naquela batalha e permanecem na presença de Deus. E isso leva para mim e leva para você, lá no livro de Josué, quando Josué dorme com os seus pais, ele falece. A Bíblia vai dizer que ele tem 110 anos, porque ele viveu todas as promessas de Deus, porque decidiu ser o quê? Obediente a Deus. Deus não precisou descer no teu trono para Josué ser obediente. Tão somente, Josué, esforça-te em praticar tudo que o meu servo Moisés falou. Tenha de bom ânimo, eu serei contigo, esforça. Não vai ser fácil, Josué, mas esforça-te. E o que Josué fez? Esforçou. Esforçou. Chegando à exaustão, mas se esforçou, ao ponto de descer à sepultura, como diz as Escrituras: combati um bom combate e não neguei a minha fé. Com 110 anos. Aí você vai olhar para trás e vai dizer: lá atrás, aquele povo que desobedeceram, que foram na conversa, o que Deus fez? Na sua ira, aqui diz aqui no Salmo, no versículo 11: porque jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. 40 anos, Deus jurou na ira, Deus ficou irado com aquele povo. E aí, o povo ficou 40 anos no deserto. Por causa de quê? Porque Deus falava, Moisés pegava a palavra, entrava no ouvido e saía no outro. E sabe o que aconteceu para eu terminar e orar a Deus? O que aconteceu? Que durante 40 anos, não só eles ficaram vagando naquele deserto, como nós sabemos,
retardou as bênçãos do Senhor. Porque era para ter uma nação na terra prometida, nação de homens de 65, homens de 70 anos, homens de 80 anos, homens de 110 anos. Mas não foi possível isso acontecer. Apenas entraram na terra prometida homens com idade de 60 anos. Porque a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que aqueles que saíram do Egito com 21 acima, apenas Caleb e Josué chegou à maioridade na terra prometida. Agora os outros todos foram enterrados. Então não perderam a salvação. Mas às vezes nós não vamos perder a salvação, mas nós vamos retardar as bênçãos de Deus e o que Deus tem para fazer através de nossas vidas. E eles pereceram, morreram lá no deserto. Agora quem está entrando são a sua descendência, homens abaixo de 60 anos, porque 20 com 40 dá 60. Então são povos, homens de 60, 55, poderia ter uma nação maior, uma idade avançada maior, mas não tem. Por quê? Porque eles retardaram, como diz Paulo em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 30. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem, por não se examinar. Examine hoje. Vamos examinar hoje. Nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Se é a palavra de Deus, o porquê que nós não estamos lutando para colocarmos a palavra de Deus em prática? Porque se nós não colocar em prática a palavra de Deus, vai acontecer a mesma coisa conosco. Porque se Ele é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje, é o mesmo Deus de amanhã, a mesma coisa que aconteceu ontem pode acontecer hoje, sim ou não? Por que ele é só o mesmo Deus de ontem, o mesmo Deus de hoje, o mesmo Deus de amanhã, quando eu quero algo para a minha vida? Então, igreja, vamos, se Deus disse, se eu hoje, e Ele deixou bem claro hoje, não é o ontem nem o amanhã, é o hoje. Se eu estou ouvindo a palavra dEle, se você está ouvindo a palavra dEle, não porque você está aqui nesse culto, mas na sua casa. Quando você pega o ônibus, vai trabalhar, em um momento você lê a palavra de Deus, você recebe. Se você está ouvindo a voz de Deus, não endureça. Arrependa naquele momento. Nós nos arrependemos naquele momento. Porque senão vamos perder grandes escritores, grandes médicos, grandes doutores, advogados, cedo e cedo. Sabe por quê? Porque nós não estamos dando ouvido à palavra do Senhor. Quantos homens de guerra, poderosos, fortes, Israel perdeu, que poderia estar no anal da história, no mural de homens e mulheres, no livro da vida, que encararam as batalhas com Josué e não estão. Por quê? Porque não deram ouvido à voz do Senhor. Josué, ele chega com a idade de 110 anos, com lutas, com provas, com dificuldade, mas chega, porque o Deus que sustentaram ele. E olha que Josué não enfrentou batalhas pequenas, foram muitas batalhas pesadas, fortes, enfermidade, dificuldade, luta, perseguição, mas ele desceu à sepultura com louvor. Combati um bom combate e não neguei a fé. Porque no Salmo 145, o verso 16 em diante, me diz assim:
verso 17. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. O Senhor guarda todos os que o amam. Se você ama a Deus, você não precisa temer. O Senhor te guarda, o Senhor te protege, o Senhor te sustenta. O Senhor guarda a todos os que o amam, mas a todos os ímpios serão o quê? Destruídos. A minha boca entoará o louvor do Senhor, e toda a carne louvará o seu santo nome para todo sempre. Na linguagem viva está escrito assim: dia e noite, o verso 16. Dia e noite, sem parar, abre a sua mão e derrama a sua bondade sobre todos os seus seres viventes. Olha esse Deus que está falando com você nesta noite. De dia e de noite, Ele te abençoa. O Senhor é justo em todos os seus planos e mostra o seu amor fiel em tudo que faz. Ele se aproxima de todos os que pedem a sua ajuda, que clama por Ele com um coração sincero. Ele atende aos pedidos daqueles que o amam e obedece às suas leis. Ele atende, Deus atende o meu e o teu pedido. Se você ama a Deus, não precisa duvidar daquilo que você pede a Ele. A dúvida te impede você de receber. O salmista, a palavra de Deus está dizendo que Ele atende os pedidos daqueles que amam e obedece a sua lei, a sua palavra. Ouve os corações e salva quem pede ajuda. O Senhor protege a todos que o amam, mas destruirá os maus. Não tem como nós fugir disso. Não tem como, igreja. Por tudo isso, eu louvarei com os meus lábios, ó Senhor, que todo ser vivo louve o Senhor, o seu santo nome, por toda a eternidade. Eternidade. Se eu louvar o Senhor aqui, nós louvarmos, obedecermos, cumprimos a vontade dEle, na eternidade, nós continuaremos louvando o Senhor. Então temos que continuar. É por toda a eternidade. Reconhecer a grandeza de Deus, reconhecer a bondade de Deus, reconhecer que Ele é Deus, que Ele é o Senhor na nossa vida, que Ele merece sim toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Curva sua cabeça um minutinho. Pai Celestial, eu te louvo pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu querer na nossa vida, por tuas palavras neste lugar. Senhor, eu quero ouvir mais o Senhor, porque eu subi aqui, nós estamos aqui para ouvir a sua voz. E se tiver alguma dureza em nossos corações, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Pai querido, que seja feita a tua vontade na nossa vida familiar, nos nossos relacionamentos. Não seja como nós queremos, nos nossos casamentos, na nossa vida diária, com os nossos amigos, nos nossos trabalhos. Seja como o Senhor quer, não é como nós queremos. Josué fez o que o Senhor queria, e é isso, ó Deus, isso lhe levou, Pai, a viver uma vida abundante, de conquista, de lutas, mas também de muitas conquistas, de muitas vitórias. Ó Pai Celestial, neste momento, nós nos prometemos, ó Pai, louvar o Senhor aqui hoje e continuar louvando o Senhor na eternidade. E para nós continuarmos louvando o Senhor na eternidade, as palavras que o Senhor falar conosco nessa noite, que nós não venhamos endurecer os nossos corações, em
E eu continuo amiga dela, irmã em Cristo. Eu tenho contato dela, a gente continua tendo contato. As irmãs que vai embora, eu continuo tendo contato. E ela hoje me pediu para estar juntamente com a igreja orando para o seu irmão. Essa semana, na segunda-feira, se não me falo, ele vai iniciar o tratamento do câncer. Flávio, o nome dele, é um irmão também em Cristo Jesus. E eu falei com ela que eu ia trazer o nome dele para a caixinha de oração e continuamente nós estaríamos orando, que esse é o nosso propósito em Cristo Jesus. Amém? Amém? Feche os teus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, eu coloco a vida deste homem, Deus, que chegou até os nossos ouvidos, a vontade do Senhor, como bom samaritano dessa semana. Essas notícias que chegam, Pai, ao nosso ouvido, não é para nos tornar, ó Pai, mexeriqueiro, fofoqueiro, não. Notícias que chegam até nós como cristãos, é porque o Senhor tem propósito através de nossas vidas, de nos usar, Pai, de nós intercedermos, de nós clamarmos e pedirmos a cura, a libertação, a restauração. E neste momento, a notícia está chegando ao ouvido da igreja. Não é para nós, ó Pai, zombar, não. É para nós orarmos. O Senhor nos trouxe aqui nesta noite como um bom samaritano. E neste momento, como um bom samaritano, nós queremos fazer como aquele samaritano. Ele sai do seu conforto. Ele desce da sua cavalgadura. Ele desce do seu cavalo, ó Pai. Ali simbolizando o conforto dele. Ele desce daquele cavalo. Ele vai até o chão, sinal de humilhação. Ele derrama azeite e vinho naquelas feridas. Ele trata aquele homem. Ele pega aquele homem, Senhor. Ele coloca no seu cavalo, no seu lugar de conforto, se humilhando. E agora começa, ó Pai, a caminhar. Começa a dar continuidade à viagem até a hospedaria. E ali ele vai a pé, Senhor, sujeitando, ó Pai, o cansaço. Mas ele faz aquilo que está ao seu alcance. E quando não está mais ao alcance dele, ó Pai, ele entregou na mão daquele hospedeiro, na mão daquele dono daquela hospedaria, dizendo pela manhã: aqui está o dinheiro, e o que ele gastar na volta eu pagarei. Pai, neste momento, o que nos cabe fazer neste momento, para a vida do Flávio, é colocar ele nas tuas mãos, entregar ele nas tuas mão, na mão do Senhor, dos médicos dos médicos. Pai querido, que neste momento o Senhor possa fazer aquilo que aquele hospedeiro fez com a vida daquele homem que estava quase morto naquele chão. Neste momento nós entregamos este homem, entregamos todos os outros, ó Deus, que estão nesse processo de tratamento, ó Pai, de uma enfermidade no seu corpo, uma enfermidade espiritual. Pai querido, sobre essa mesa estão pedidos de oração, e são nomes de pessoas, ó Pai, que precisam, Pai, dos bons samaritanos. E nós somos bons samaritanos, intercedemos, ó Pai, em favor, Pai, dessas famílias, desses jovens que se encontram, ó Pai, no mundo do vício, que se encontram desviado, afastado dos caminhos do Senhor. Ó Pai celestial, neste momento nós oramos, ó Deus, como bom samaritano, para aqueles que estão fracos, decepcionados, com o coração endurecido em relação à igreja, em relação à congregação, em relação a congregar. Ficou chateado comigo ou com a igreja? Pai celestial, neste momento, no nome de Jesus, nós repreendemos todo o mal desta família, todo o pedido de oração que está dentro dessa caixa, Pai. Nós entregamos nas mãos do Senhor e oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diga graças a Deus. Amém. Amém. O irmão Sebastião está com a oportunidade nesta noite de deixar uma palavra para o meu e teu coração em nome de Jesus.